E aí galera, beleza? Bora falar de redação? Hoje nós vamos discutir aqui uma questão muito importante que eu tenho certeza que te incomoda. A pergunta que não quer calar. Quais são os pilares invisíveis que sustentam um texto nota 1000? E eu quero discutir com vocês exatamente essa reflexão, porque se você não enxergou ainda, existem algumas estruturas, alguns pilares que são fundamentais e que determinam o modo como uma redação ela alcança a nota máxima, né? Então você já deve ter lido de repente algum texto que parecia fácil de ler, mas bem estruturado, um texto envolvente, mesmo sem ter palavras difíceis. Você já percebeu isso? Não. Provavelmente ele seguia por alguns pilares que a gente considera pilares invisíveis para que essa redação ela alcance determinadas qualidades que vão fazer toda a diferença. Eu acredito que basicamente são esses pontos que eu coloquei aqui para vocês: clareza, progressão lógica, domínio argumentativo, propósito comunicativo, coesão sem excessos. E nós vamos falar aqui ao longo do nosso curso sobre cada ponto desse e mostrar aqui a importância e como ele se manifesta dentro das nossas redações, tá? Esses pilares aqui, eles são a base da redação, tá? E eles acontecem sim de maneira silenciosa, eles não têm regras específicas para cada texto, para cada pessoa que escreve, tem uma maneira diferente de analisar, né? E a banca não os cita especificamente dentro dos critérios de correção, só para vocês terem noção. Não existe essa citação, tá? Mas ela valoriza esses tópicos em cada competência. Exatamente. A clareza, ela cita em um determinado tópico, a progressão lógica, o domínio argumentativo, né? O propósito comunicativo, a coesão e a coerência. Então é lógico que a gente, obviamente, não vai enxergar isso em algum momento, mas nós vamos ter como pontos de partida para a nossa redação, tá? Então, você deve construir dentro do seu texto com atenção a esses pilares, tá? Onde esses pilares eles aparecem dentro da correção é a pergunta que não quer calar, ok? Eu coloquei aqui alguns pontos para que a gente pudesse entender isso, tá? Escreva, então, observando esses itens, né? Evite excessos, evite complicações, busque fluidez, observando as partes, né? Conecte as ideias, linke os momentos do texto entre si para que você possa manter ali a coerência e a coesão. Então, por exemplo, a competência 1, a clareza gramatical, ela vai aparecer ali dentro. Vai aparecer quando você, por exemplo, escolhe palavras que sejam adequadas e expressões que sejam oportunas para a tua redação. Na competência 2, a progressão argumentativa. Ela vem quando você entende a estrutura da redação e entende o modo como você deve linkar as partes em cada parágrafo. A competência 3, o domínio do propósito. Ou seja, eu tenho a minha ideia principal e quando eu comprovo exatamente aquilo que eu falo, eu alcanço esse propósito. A competência 4, a famosa competência da coerência e da coesão, a sequência lógica dentro do texto. Isso aqui para mim é muito importante, linkar as partes, mas elas também terem um encadeamento progressivo entre as ideias. Sabe aquele negócio de que eu observo muitas redações hoje, eu digo isso em sala de aula, eu percebo que algumas redações elas são textos montados, sabe? Os repertórios, eles não seguem uma sequência natural, uma progressão dentro da conversa, e eu busco isso com os alunos. Não é fácil, mas a gente tem buscado isso dentro do trabalho que nós fazemos diário com os nossos alunos. E, finalmente, na competência 5, a intencionalidade, o impacto daquilo que você mostra, né? A resposta daquilo que você apresenta para a banca. Enfim, esses pilares invisíveis, eles não aparecem no espelho, né? Eles não estão lá no espelho da correção, mas eles sustentam ali toda a sua prova.
toda a sua nota, ela depende dessa sequência imaginativa que a gente propôs aqui para vocês, né? Agora, é como se você enxergasse a introdução com a tese clara, o desenvolvimento, por exemplo, com causa e consequência, mas eu posso fazer com passado e presente, quem é a favor e quem é contra, de um lado e de outro, que são técnicas que estruturam a progressão daquilo que você escreve, a questão dos argumentos e dos repertórios de maneira produtiva, né? Então, colocar repertório decorado, mostrar que você domina aquilo que você faz e, finalmente, você ter as partes do texto todas linkadas, né? De acordo, vou fazer ali uma intervenção de acordo com o que eu falei dentro do texto. Bom, agora que você já conhece, agora que você já entende o básico, comece a enxergar além daquilo que os modelos propõem, beleza? A gente vai ficar por aqui e a gente volta em seguida para mais uma aula. Tchau!